Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso emitir cobrança. Pois bem, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o seguinte. Observe que quando eu executo o programa, eu tenho que marcar e desmarcar meu checkbox um a um. Tá? E se eu quiser desmarcar todos ou marcar todos? Então nós vamos implementar essa funcionalidade. Justamente porque aqui pode ter várias pessoas onde eu vou ter que emitir esse arquivo. Tá? Outra coisa também, esse exemplo aqui, ele não é utilizado apenas para que você possa fazer mala direta. Se você analisar um pouco o sistema, você vai ver que você pode usar isso aqui perfeitamente para boletos. Imagine que você tem umas pessoas que têm que pagar uns boletos e você tem que marcar aqui, por exemplo, esse pagou uma parcela, pagou duas parcelas, então foi pago 3 parcelas. Então essa implementação, ela serve tanto para mala direta como para esse tipo de situação ou diversas outras situações. Tá? Isso depende muito da lógica do programador. Então aqui eu só estou te dando o passo a passo de como que você vai fazer. Então vamos voltar aqui ao nosso projeto. Eu vou digitar aqui rádio grupo. Então eu vou colocar aqui um rádio grupo. O rádio grupo eu vou remover o caption dele. E eu vou aumentar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte eu vou aumentar para 12. E eu vou colocar os itens. Então tá aqui itens. Eu vou colocar marcar todos e desmarcar todos. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C. Então observe que tem duas linhas. OK. Então se você quiser deixar dessa forma, do jeito que está aqui, um sobre o outro aqui, né, marcar todos em cima ou desmarcar todos embaixo, você basta deixar do jeito que está. Se você quiser colocar um ao lado do outro, você vem aqui em Columns, digita 2, dá um Enter, expande aqui um pouquinho e está aqui, ó, um ao lado do outro. Beleza. Feito isso, nós vamos dar 2 cliques no radiogrupo. Nós vamos fazer agora um if para verificar o seguinte. Se radiogrupo.index foi igual a 0, tag end. Então, ou seja, se a opção que foi marcada for a opção marcar todos, vou até colocar aqui. Então, se a opção for marcar todos, então eu vou usar o dbgrid, tá. Se eu não fizer isso, o Delphi ele dá uma bugadinha assim. Deixa eu colocar aqui um if. Agora sim, dbgrid.datasource.dataset .first. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o ponteiro do nosso registro no primeiro registro. Então se eu pressionar F12 aqui, observe que eu tenho 4 registros. Observe a minha setinha que ele está posicionado no primeiro registro. Mas e se ele estiver no último? Então eu tenho que fazer com que ele vá para o primeiro registro e cheque o dbgrid inteiro. Então é isso que nós vamos fazer. Então vou colocar aqui um while not datasource dbgrid.datasource.dataset.eof. Então, então, enquanto não for o final do registro, ele vai continuar aqui. Tá? Ele vai continuar pesquisando. dbgrid. Aliás, dbgrid não, né? dm.adodevedores.edit. Ou dm.adodevedores impresso.value vai receber 1. dm.adodevedores.post. Então, se for marcada a opção 1, né, que no caso é o 0, então ele vai colocar o ponteiro do registro no primeiro registro, vai verificar se não é o fim do nosso dbgrid, vai colocar no modo de edição, vai alterar o valor para 1 e vai salvar. Tá? Então é isso que ele vai fazer.
Deixa eu mudar aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. Se o index for 1, então ele vai fazer o contrário, vai marcar com 0. Então, vamos ver se está tudo certo. Tá, tem um detalhe também que eu não posso esquecer. dbgrid, deixa eu copiar esse aqui, ponto next. Então, Shift Home, dá um Ctrl C, dá um Enter, dá um Home, Ctrl V, dá um Ctrl F9. Tem hora que o Delphi dá umas bugadinhas, mas tá bom. Então aqui vai para o próximo registro, né? Ele vai ficar preso aqui dentro do laço, né? Então vou salvar, executar. Cliquei em marcar todos, marcou todos. Cliquei em desmarcar todos, desmarcou todos. Se eu quiser marcar de forma aleatória, então tá aqui. Marcar, desmarcar. Beleza, está funcionando. Feito isso, nós vamos fazer agora o seguinte. Deixa eu só diminuir o tamanho desse formulário que está muito grande. Então, salvar aqui. Agora nós vamos no Google, vamos digitar aqui CSPC modelo carta de cobrança, tá? Então ele vai trazer para nós esse link. Você clica aqui, já baixa o nosso arquivo. Então tá aqui o meu arquivo. Vou selecionar, pressionar F2, teclado F2 e renomear ele. Pronto. Vou dar 2 cliques. Após fazer isso, nós já temos aqui nosso modelo de carta de cobrança. Quando você baixa um arquivo da internet, o Word ele já coloca esse aviso. Cuidado, pois arquivos provenientes da internet podem conter vírus. No caso desse arquivo aqui, tá? Não tem problema nenhum, pode baixar e utilizar. Vou só aumentar aqui o tamanho da fonte para o tamanho 20, ok. E tem uma particularidade que nós temos que fazer no Word, que é o seguinte. Nós temos que colocar aqui visível a nossa guia desenvolvedor. Tá? Eu estou utilizando a versão do Office 2016. Se você estiver utilizando o Office 2007 ou 2010, tá? Possivelmente as configurações serão diferentes. Então você vem aqui, arquivo, no meu caso arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e marcar a guia desenvolvedor. Então feito isso, já está selecionada aqui a minha guia desenvolvedor, eu dou um clique, eu coloco o cursor, dou um espaço piscando aqui à frente, venho aqui em formulários herdados, dou um clique, ele vai colocar uma pequena caixa aqui da cor cinza e aqui abaixo identificado um débito de, então eu coloco o valor moeda, que é o valor do nosso país, né, que é R cifrão. Aqui eu faço a mesma coisa, coloco uma pequena caixa aqui, nome da empresa que eu vou apagar e fazer a mesma coisa, colocar um campo de texto. Então tá aqui, ok. Agora eu vou dar nome para o meu campo de texto. Então botão direito, propriedade, e eu vou colocar aqui no indicador nome, somente nome. Aqui eu vou botão direito, vou colocar valor, dou um ok. E aqui botão direito eu vou colocar empresa. Então aqui onde está o indicador, vou colocar empresa. Vou dar um ok. Eu vou salvar. Vou fechar meu documento. Deixa-me ver aqui. Mostrar aqui onde é que ele está. Deixa eu achar aqui o arquivo. Modelo de documento. Tá aqui o meu arquivo. Copiar. E vou colar aqui onde está o executável do meu sistema. Ok, até aqui tudo certo. Agora, nós vamos clicar no botão imprimir. Vamos dar 2 cliques. E vamos fazer a nossa codificação. O que a gente tem que fazer primeiramente? Eu vou ter que declarar algumas variáveis.
Então eu vou declarar uma variável do tipo, vou colocar o nome de Word mesmo, dar um espaço, colocar a doc e vai ser do tipo variante. Tá, eu vou precisar de um pet, vou colocar o nome de pet mesmo, do tipo string. Ponto e vírgula. Então, o nosso pet, ele vai pegar o caminho, pet vai pegar o nosso extract file pet, que vai pegar o nosso caminho, e nós vamos pegar o nome da nossa aplicação, que é application.username. Ok, feito isso, eu vou salvar na nossa variável. Agora sim. E nós vamos fazer o seguinte: se not file exist, se não existir a nossa variável cujo caminho pet ponto e o nome do nosso arquivo, deixa eu dar um F2. Outro detalhe importante, procure salvar o arquivo com a extensão doc, tá? Porque dependendo da versão, tem algumas versões que não aceitam o docx, então salva o seu modelo como doc, tá? Principalmente se você for usar na máquina do cliente. Se tiver o Word 2007, com certeza a extensão será doc, tá? Se eu não estiver enganado, mas eu acho que não estou enganado, será doc sim. Ponto doc, fecho aspas simples. Então, se o arquivo não existe, begin-end, eu tenho que emitir uma mensagem para o usuário. Então, application.messagebox, o arquivo colocar aqui, houve um erro, entre em contato com o suporte, vírgula, agora o título da minha aplicação, American Solution, MB Icon Information, que ou seja, é o ícone de informação que vai aparecer, mais MB OK. Então, se não existe, ele não vai imprimir, obviamente, né? Porque eu tenho que ter o Word instalado. Então, eu vou abortar esse processo. Então, é isso que ele vai fazer. Obviamente, essa aplicação ela serve para diversas outras aplicações, tá? Então, não é só para emissão de mala direta, no caso. Feito isso, nós vamos pegar o nosso dbgrid. dbgrid. Deixa eu ver o que está de errado aqui. Então, Ctrl F9. dbgrid. Tem hora que o Delphi fica dando esses bugzinhos. Data source. Ponto. Dataset. Ponto. First. Então, aqui nós vamos fazer um while novamente. Então, while not dbgrid. Deixa eu pegar esse aqui. Vou ficar digitando toda hora. Ponto EOF. Begin-end. Então nós vamos fazer aqui uma verificação se o nosso dbgrid ponto columns ponto itens do índice 0 ponto field ponto. Então o Delphi tem hora que se você fizer essa instrução que eu acabei de fazer aqui, ó, dbgrid.column.itens no índice 0, ou não importa qual que seja o índice, ponto field, pressionar um ponto, ele não abre o nosso IntelliSense. Então, se você dá um Ctrl+ de espaço, aí sim ele vai abrir o IntelliSense. Então, você digita text. Se ele não abrir o IntelliSense, basta você digitar que ele vai aceitar. Begin-end. Então, eu vou verificar se o nosso var is empty, ou seja, se está vazio. Então, o nosso... faltou um detalhe aqui, igual.
A1, tá? Porque o nosso dbgrid ele aceita texto, apesar que isso aqui são números, enfim, mas ele aceita texto, então eu tenho que colocar para ele como sendo texto aqui. Então, se o dbgrid cujo índice 0 for igual a 1, ou seja, se ele tiver marcado, tá? Então, quando eu marcar o chatbox aqui, ele vai receber o valor 1. Então, se ele tiver marcado, e nós vamos pegar o nosso Word, vamos verificar se não está vazio. Vamos no Begin novamente. E o nosso Word, a nossa variável Word vai receber o nosso create OL, create OLE. Então não está aparecendo por causa do seguinte. Eu tenho que vir aqui na minha uses e colocar o comb com obj. Ok, agora sim ele vai aceitar. Então eu vou aqui no create OLE. Pronto. Então aqui observe que ele está pedindo um parâmetro do tipo string. E eu vou colocar justamente o meu Word ponto application, ponto e vírgula. Tá, deixa eu ver se não tem mais nada aqui para fazer. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso wdoc, vai receber o nosso Word.document.open. Aqui nós vamos colocar o nosso pet. Se não aparecer aqui, gente, não se preocupa não. Continue digitando igual eu estou fazendo aqui. Para facilitar para vocês, eu tinha até esquecido de colocar aqui sem barras. Vou pressionar Ctrl, sinal de mais e aumentar o tamanho da fonte. Assim vocês vão poder visualizar melhor, tá? Então, vai receber o nosso documento. E aqui nós vamos pegar o nosso pet. O que vai ser o pet? O pet é o caminho, tá? Então pega o caminho e vamos concatenar com o nosso arquivo. Então vou colocar aqui. Provavelmente vocês devem estar ouvindo um barulho de fundo, né? Então o pessoal aqui fazendo um barulho. Então vamos continuar assim mesmo. Então o Word.visible igual a false. Então o que está fazendo essa instrução aqui? Aqui eu estou criando meu documento, tá? Eu criei aqui o meu objeto, tá? Do tipo Word. Aqui eu estou atribuindo o caminho dele, estou abrindo conforme o caminho que eu estou especificando, tá? E eu estou informando esse arquivo aqui que será aberto. Então é isso que está fazendo. E aqui, quando eu abro esse arquivo, eu não quero que o usuário ele visualize o arquivo que eu estou abrindo. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está fazendo isso aqui. Ó. Então o que o pet está recebendo? Ele está recebendo justamente isso aqui. Ó. Isso que essa variável está recebendo. Tá? Então aqui eu estou informando, ó, criei um documento, aplicação do Word, e eu quero que você abra o arquivo que está nessa pasta. Qual pasta? Nessa pasta aqui. E qual arquivo? Esse arquivo aqui. Então é isso que essa instrução está fazendo. E aqui abaixo, eu estou informando para ele, ó, não quero que o Word fique visível para o usuário. Então o Word.visible igual a falso. Então é aqui que eu estou informando que eu não quero que fique sendo visualizado. Tá? Então, após isso, o Word vai ser aberto de forma oculta. Então, wdoc, que é o nosso documento, ponto form field, ponto item, vai receber as nossas variáveis, ponto result. E aqui no caso, ó,
Que campo é esse? E qual variável é essa? Então vamos lá, nome. E da onde que eu estou tirando isso? Então se a gente vier aqui, ó. Então vem aqui botão direito. Deixa eu habilitar isso aqui. Salvar. Então se eu vier aqui botão direito, propriedades. O nome está aqui, ó. Nome, valor e a empresa. Ok. Então vamos voltar aqui no Delphi. Nome, vai pegar o result. Então aquela variável vai pegar o nosso resultado do dbgrid. Eita, dbgrid 1 ponto column ponto itens, e eu vou pegar aqui então nome, né, 0, 1, 2. Então eu vou pegar o índice 2, que é o índice onde está a coluna onde contém o nosso nome, ponto field, ponto text. Vou dar um shift home para selecionar, um end para dar um enter, e dou um enter, dou um home novamente, dou um enter, um home novamente e pronto. Então aqui eu tenho um nome, valor e a empresa. Então o valor 0, 1, 2, 3, 4. Então o valor está no índice 4 e a empresa eu não informei. Tá? Então vamos alinhar isso aqui para ficar organizado. Eu vou ter que vir aqui no meu data módulo e colocar mais dois componentes. Vou colocar um add query e um data source. Vou dar o nome de empresa, ds empresa, que vai estar linkado ao meu add query, e meu add query eu vou dar o nome dele de add empresa. Ok, feito isso, eu vou linkar minha conexão, tudo certo. Vou aqui no SQL Server, venho em empresa, select top 1000, dou um Ctrl H para abrir o meu localizar substituir, tirar esses colchetes, tirar esse campo aqui e tirar esse campo aqui. Tá, deixar assim por enquanto, tá ótimo. Então eu venho aqui, vou clicar aqui em SQL, vou colocar minha query, vou dar um OK, vou dar 2 cliques e mandar abrir. Ok, qual o campo que eu preciso? Eu quero pegar o nome da empresa. Então aqui eu vou colocar aqui um dm.add empresa, deixa eu salvar aqui, então Ctrl F9, add empresa.value, então ele vai pegar o nome da empresa. Então é isso que ele está fazendo aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Tá, tem que pegar esse valor e pegar esse valor. Ok. Feito isso, eu vou pegar o meu wdoc e vou fazer o seguinte, eu vou ter que salvar o meu arquivo. Então aqui até então eu só mandei abrir o arquivo, estou atribuindo os valores ao meu arquivo de forma oculta, mas eu tenho que salvar esse arquivo. Então é justamente isso que eu tenho que fazer. .save, save as, e aqui eu vou informar, que eu vou informar o nosso extract file path, e nós vamos colocar aqui a nossa application.username. Então nós vamos salvar a nossa aplicação onde está o path dela. Então aqui, ó, aquilo que eu informei anteriormente, nós vamos pegar o caminho da aplicação
vamos pegar o nome e nós vamos concatenar com o nosso dbgrid nome. Então, colocar aqui dbgrid nome, deixa eu colocar uma aspas aqui para colocar um tracinho, mais um dbgrid, deixa eu dar um Ctrl menos para vocês visualizarem melhor, dá um Ctrl menos, ok. Então aqui 2 é o nome, 012 nome e o CPF 3. Então eu vou colocar aqui, vou deixar 2 aqui e vou colocar o CPF aqui. Pronto, deixa eu dar um Ctrl F9, até aqui tudo certo, nada errado. E feito isso, a gente fez essa concatenação, a gente tem que fechar o nosso Word, então a gente não pode esquecer, senão ele vai ficar aberto. Então eu vou aqui o word.kit, tá? Justamente para fechar, e o nosso Word vai receber um size, pronto, para tirar da memória. Então nós temos que fechar o Word e retirar da memória. Tá, então feito isso, nós viemos aqui no while, fizemos isso aqui, ok. Tá faltando aqui um next, senão vai ficar preso. Ponto next. Então aqui vai fazer o seguinte, aqui nós estamos no primeiro registro, tá, do nosso dbgrid, e vai verificar se não é o último. Se não for o último, ele vai verificar, tá marcado, tá checado esse registro? Tá não, se não tá checado, ele sai. Aí vai para o próximo. Tá checado esse registro? Sim, tá checado. O Word, o valor é isEmpty, um valor vazio? Sim, então eu vou criar o Word aqui. Né? No caso, está verificando se foi criado. Então eu vou criar ele aqui, ok. Então eu criei ele, vou abrir no caminho que eu informei, vou colocar como invisível, vou atribuir a essas variáveis aqui os valores, vou até fechar isso aqui, os valores do dbgrid. Feito isso, eu vou salvar os arquivos concatenando com o CPF e o nome do cliente. Aqui eu vou fechar o Word, retirar da memória, mandar para o próximo registro. Mas aí tem uma outra coisa que é o seguinte, eu tenho que colocar um else begin e fazer a mesma coisa, senão ele vai, o primeiro registro que ele achar, ele vai parar, né? Porque está marcado e desmarcado, ele tem que continuar até o final. Então é isso que ele está fazendo. Deixa eu dar um Ctrl F9. Ok, agora nós temos que fazer o seguinte, deixa eu dar um F7 aqui que eu quero chegar. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, uma instrução que é a seguinte: a partir das versões mais novas do Delphi, se eu não estiver enganado, a partir do Berlim, eu posso colocar um report memory leak shutdown igual a true, ou seja, ele vai verificar para mim se está havendo vazamento de memória. Se eu estou mandando dar um create, se tiver um vazamento de memória, ele vai me avisar. Então deixa eu dar um Ctrl X aqui e colocar mais abaixo. Pronto. Salvar e executar. Vamos ver se está certo. Marquei todos, desmarquei todos. Cadê aqui minha aplicação? Está aqui. Vou executar aqui. E vou marcar todos. Vou mandar imprimir. Então ele vai criar o primeiro registro. Criou o primeiro. Criou o segundo. Eu não posso movimentar a tela. Criou o terceiro. E criou o quarto. Observe que agora minha tela, agora eu posso ter o controle da minha tela, tá? Então o que acontece? Se o sistema estiver criando o arquivo e você estiver movimentando, ele não vai surtir efeito, tá? Porque ele acaba bloqueando. Então nós vamos fazer um tratamento na próxima videoaula sobre isso. Mas
Vamos ver como é que está o nosso arquivo. Então está aqui Cristina, 1700 e aqui deu um erro. Não salvou conforme deveria. Então provavelmente os restantes está assim. Então houve um pequeno erro aqui. Vou fechar. Vou excluir todos os arquivos e eu já sei porque do erro. O erro é o seguinte. Dá um F12 e ocorreu o erro por causa do seguinte. Eu estou chamando aqui, deixa eu ver aqui, empresa. Eu estou chamando aqui a empresa e pegando o nome da empresa, mas eu não abri a tabela. Então ele não tem como ele pegar o nome. Então eu tenho que vir aqui no nosso, dar um F12, clicar no formulário, no evento onShow. No evento onShow, eu vou colocar o dm.adoempresa.open. Agora sim vai dar certo, né? Espero que sim. Vamos agora verificar novamente. Vou marcar, todos já estão marcados, ok. Vou imprimir. Demora um pouquinho. Imprimir o primeiro. Imprimir o segundo. O terceiro. E o último. Agora sim. Então deixa eu abrir aqui. Agora ver certinho. Patrícia Cristina, 1700, American Solution. Então vamos ver se está certo. Patrícia Cristina, 1700. Ok, certinho. Então vou fechar aqui. Michele. Então tá aqui certinho, R$300. Ok. Mas tem aqui um pequeno detalhe. Ele não colocou espaço, né? Ele juntou tudo. Inclusive ele pegou Maria Cristina. Ah, tá. Eu fiz o inverso, né? Então deixa eu corrigir isso aqui. Troquei as bolotas. Eu tinha que pegar o nome e aqui o CPF. E esse traço aqui, dou um Ctrl X, vai ficar aqui. E esse tracinho vai ficar aqui. Vou salvar, executar, vou desmarcar todos, vou marcar apenas um, vou exibir aqui, vou apagar todos eles, delete e vou criar esse arquivo. Então, ok, criou o arquivo, Ana Maria e faltou Ana Maria, ah tá. O cabeça. Coloquei a mesma coisa, é o 3, deixa eu me certificar, 0, 1, 2, 3, agora vai. É possível que não vai agora, né? Então vamos lá, mandar imprimir. Agora sim, agora tudo certinho. Tudo ocorreu perfeitamente. Então, gente, o que nós vamos fazer agora na próxima videoaula? Na próxima videoaula, nós vamos fazer um tratamento justamente para informar o usuário que está ocorrendo, está criando a nossa mala direta. Senão, o usuário vai achar que o sistema travou, vai ficar clicando, enfim. Então, nós vamos fazer isso na próxima videoaula. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva, divulgue o canal e nos vemos na próxima videoaula. Ajude quem está te ajudando.